Muitas das vezes nós propagamos, defendemos e praticamos ideias que nós nem sabemos a origem delas. E um cristão, ele jamais pode negar qualquer parte que for da sua vida à autoridade de Cristo, ao senhorio de Cristo. Toda a nossa vida, cada parte dela deve ser pautada pela palavra de Deus. Então eu gostaria de ler com os irmãos, que a gente trouxe sua Bíblia, por favor, abra. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Quem não trouxe, nós teremos os slides também. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Bom, assim diz a palavra de Deus. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. A necessidade de estabelecermos uma cosmovisão cristã sexual é urgente. Nenhuma área é mais atacada do que a família. Por que a família? Porque a família é tanto a base da igreja como a base da sociedade. Desintegrar a base é desintegrar a sociedade. Ninguém consegue atacar Deus. Deus é inacessível aos homens. Então eles atacam o quê? Os seus representantes aqui na Terra. Sua igreja. Portanto, nós veremos as raízes de filmes, de propagandas, de séries, de tudo aquilo que tenta formar o nosso imaginário, tudo aquilo que tenta preencher o nosso imaginário e assim pautar como nós agiremos. Uma segunda parte, nós veremos uma consequência um pouco mais aprofundada disso, que é a pornografia. Eu considero a maior e a mais terrível pandemia da nossa era. Quais são as consequências de uma cosmovisão anti-Deus numa sociedade? Uma sociedade extremamente pornificada. Isso é terrível. Então, como é que isso surgiu? Como é que as coisas começaram? Só para referenciar, foram 3 livros que eu li para fazer essa palestra. James Billington, com A Sua Fé Revolucionária, A Política da Pornografia, do R.J. Rushdoony, e Cosmovisão Sexual Cristã, do Andrew Sedgwick. Eu usei muito o livro do James Billington para falar sobre as revoluções. E nós somos vítimas, se pode se dizer assim. Somos influenciados por 2 grandes revoluções. A primeira, que é a grande fonte de todos os males da modernidade, na minha opinião, é a Revolução Francesa. Foi lá na Revolução Francesa onde nós tivemos o ambiente e a atmosfera propícia para que houvesse a transição do humanismo filosófico. O que é o humanismo filosófico? É quando o homem é colocado como princípio de interpretação da realidade. Até a Revolução Francesa, o humanismo ele era racional. Era a razão do homem, o princípio de interpretação da realidade. Isso começa lá com René Descartes, penso, logo existo. Ou seja, aquilo que eu penso é o princípio de todo o conhecimento que eu vou adquirir. Mas na Revolução Francesa, a gente teve a transição do humanismo racional para o humanismo sexual. O homem agora, ele não age mais, ele não enxerga mais a realidade com a interpretação da sua razão. Ele começa a interpretar as coisas com os seus órgãos genitais, ele começa a interpretar as coisas sexualmente. É interessante notar que alguns historiadores registram que a Revolução Francesa ela nasceu nos bordéis de Paris. Nós podemos ver assim um pouco da índole daqueles revolucionários. E não se engane, na escola nós aprendemos que a Revolução Francesa foi uma revolução popular, foi uma revolta daquele povo que era explorado por uma monarquia, por uma nobreza. Não. Isso é um espantalho que usam para legitimar tudo que vem junto com a Revolução Francesa. Nessa atmosfera de revoluções, surgiu um homem. E esse é o meu principal foco aqui. Um homem chamado Marquês de Sade, conhecido como Marquês de Sade. Por que é importante? Nós conhecemos um pouco sobre este homem. Ele era realmente muito polêmico. Ele é um escritor pornógrafo da época, muito polêmico. E polêmico eu digo até mesmo para a época, tá? A ideia dele era basicamente assim, ele era um ateu. Só que como ateu, ele negava também a ordem e a moralidade cristã. Para ele era absurdo os ateus da sua época
se denominarem ateus, mas seguirem as leis de Deus. Era ilógico para ele. Para ele, se Deus não existe, tudo me é permitido. Tudo aquilo que o homem faz naturalmente, prestem atenção nessa parte, é bem importante. Tudo que o homem faz naturalmente, e isso incluía roubo, assassinato, estupro, não é errado. Por quê? Porque é a natureza que é normativa, que vai normalizar as coisas, não é a palavra de Deus. Se eu desejo, é natural. Se é natural, é correto. Não há queda, não há homem caído, não há desejos nem decisões erradas. Um dos mitos fundadores da religião humanista é o bom selvagem. Talvez alguns já ouviram falar do bom selvagem. Bom selvagem é a ideia de que houve um período onde o homem ele não era corrompido por instituições religiosas, pela sociedade, nada. O homem ele era puro. O ideal de que um homem primitivo era puro. Isso é o mito fundador que dá origem à ideia de que o homem é vítima da sociedade. Então, a fonte da regeneração, quando ela não está em Deus, ela está no primitivo. Ou seja, se nós voltarmos ao primitivo, se nós voltarmos àquela época onde o homem não era corrompido, não haverá nada de errado. Nós conseguiremos atingir a perfeição da humanidade. Quando as pessoas buscam essa regeneração no primitivo, no caos, o que elas querem é acabar com a ordem, é combater a ordem que está vigente. Vejam algumas frases do Marquês de Sade. Os desejos são expressões da natureza, devem ser satisfeitos e não condenados. Lá no seu principal livro, Filosofia da Alcova. Outra frase. Preste atenção que essa frase está num ambiente onde já existiu o proto-feminismo. E nenhum homem pode ser excluído do direito de possuir qualquer mulher, desde que tenha ficado claro que ela pertence a todos. Ou seja, é um animal, né? No mesmo livro, Sade ele também almeja a extinção da raça humana. Ele era um anti-humano. É interessante você notar a similaridade com o que nós vemos os ecologistas de hoje em dia, né? Exaltam a natureza, exaltam o natural. E ao mesmo tempo, né? Não, o homem é o câncer da terra. De onde é que vem isso? Sade odiava Deus, e o seu prazer era quebrar a lei divina. No mundo sem Deus, todos querem ser Deus. Mas o homem como Deus, ele só pode fazer uma coisa: destruir, corromper, abusar e matar. Ao homem não é dado os dons divinos de criar, de dar a vida. E é dessa guerra contra Deus, e ao mesmo tempo do desejo de ser Deus, que fluem os prazeres imundos do homem. Como, por exemplo, assistir séries e filmes com pornografia, ou pelo prazer da violência que há nesses filmes e séries. Veja, eu não sou contra assistir filmes do Rambo, por exemplo, eu gosto até. Mas você assistir um filme pelo prazer de ver aquela violência, de ver um outro homem matando um outro homem, de um outro homem representando Deus, tirando a vida de outro homem, isso é pecaminoso. O prazer da violência pela violência, isso é pecaminoso. O conceito de liberdade absoluta, nós vemos na Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, esse conceito de liberdade ele é tido como um bem supremo. E sendo assim um bem supremo, nada que provenha dele pode ser errado. Como é que algo errado vai vir, algo mal vai vir de algo tão bom como essa liberdade absoluta? Isso é tão ilógico que não tem como eu ser livre se não tiver uma lei que proíbe alguém de vocês de me matar. É uma utopia. Só existe na cabeça desses revolucionários. Mas, como nós vimos, Sade era muito polêmico até mesmo para a época. A sociedade ainda não estava preparada para receber as suas ideias. Houve então um processo, vamos dizer assim, de amaciamento, se eu posso dizer isso, com base em alguns filósofos, alguns intelectuais que foram preparando o caminho para que nós chegássemos então na Revolução Sexual. O que foi a Revolução Sexual? Uma revolução de contracultura, outros chamam. Por volta de 1960 ocorreu a chamada Revolução Sexual. E o seu objetivo era mudar a cultura. Por isso que uns chamam contracultura. E eles conseguiram. Infelizmente, a gente tem que admitir que eles conseguiram.
A partir desse período, houve uma mudança em toda a paisagem social. O papel das mulheres, o papel dos homens, o planejamento da gravidez, a autoridade da família, os rituais de namoro e cortejo, e aquilo que era visto como uma perversão sexual passou a ser aceito. Finalmente, então, as ideias de Sade ganharam um terreno fértil para crescer, para frutificar e para se estabelecer. A ideia de que aquilo que você faz naturalmente não é errado. A ideia de que você tem que seguir o teu coração, você tem que fazer o que você gosta. Vejam, os grandes símbolos e os embaixadores da revolução sexual foram os hippies. Pode ser até surpreendente para alguns, não? Os hippies. Mas, como sempre, tinham intelectuais por trás desse movimento. O movimento hippie surgiu em uma universidade, com professores por trás disso. Sempre. Tudo que está na cultura está antes nos livros dos intelectuais. Olavo de Carvalho fala que os intelectuais são as antenas da sociedade. Nada está antes na ação sem antes estar nas ideias. Um povo que é escravo de suas paixões abre mão de qualquer coisa para continuar sendo escravo de suas paixões. Essa é a tese central do livro do Dr. Michael Jones, Libidus Dominandi, Libertar para Escravizar. A ideia dele, que pode até surgir como uma teoria de conspiração para alguns, é que quando você dá liberdade sexual para um povo, você liberta ele sexualmente, ele não vai se importar quando ele começar a perder outras liberdades. É interessante que no livro do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, no prefácio ele fala a mesma coisa. Quanto mais liberdade nós perdemos, mais libertinagem sexual é nos concedida. Veja, um povo que está preocupado apenas com essa escravidão, ele fica anestesiado para a perda das outras liberdades. Vejam quão fácil a nossa liberdade foi tirada nos últimos tempos. O discurso anti-Deus, ele se baseia nas paixões dos homens. O discurso anti-Deus, ele vai sempre explorar as paixões dos homens. Paixões vem da palavra grega pathos, é doença, enfermidade. É o que dá origem à palavra patologia. Como Eva sucumbiu? A paixão de querer ser como Deus. Nós temos que estar muito atentos a isso. Então, quem eram os hippies? Quem eram os hippies? Nós temos duas versões sobre quem eram os hippies. Primeiro, libertadores, pessoas que queriam simplesmente viver do seu jeito, uma vida de paz e amor livre. Pessoas que queriam acabar com essa sociedade que tinham criado as duas grandes guerras, com a miséria, com tudo de mal que havia na sociedade. Será que era isso? Outra versão que nós temos, que eu particularmente concordo mais, foram jovens que tiveram mais conforto do que qualquer outra geração antes deles. E entorpecidos por drogas, buscavam a satisfação de suas vontades. Queriam abrir mão, não queriam assumir responsabilidade alguma. E aqui é um ponto importante. O LSD, a droga dos hippies, ele nasce quase que simultaneamente com o movimento, um pouco antes. E ele é uma das grandes causas deste movimento. A ideia de esquecer as responsabilidades com a família, sociedade e Deus, para viver uma vida à base do LSD, foi o grande ponto de partida dessa revolução. Se você tem interesse em se aprofundar nesse tema, tem um documentário disponível no YouTube que eu recomendo muito, O Movimento Hippie, é do History Channel. Fala bastante sobre isso. Mas essa questão do LSD, ela nos revela uma coisa gravíssima, que pode passar batido. Apenas com altas doses de uma droga que altera os sentidos, a mentalidade daquelas pessoas passou a aceitar certos comportamentos. Alguns anos depois, elas já não precisavam mais estar drogadas para agir como agiam. Vocês percebem aqui como o pecado tem um poder anestésico? Quanto mais pecado, menos o sentimento de que aquilo é pecado existe. Vejam isso. Jovens que não queriam trabalhar, não queriam se casar, não queriam responsabilidade alguma,
drogados, que desprezavam a si mesmos, e você compreende isso quando você vê como eles se vestiam, como eles viviam, moldaram o comportamento das gerações seguintes. É muito absurdo. Ah, mas eu não moldo meu comportamento pelos hippies de forma alguma. Alguém pode pensar. Meu amigo, se você não sabe de onde vêm as ideias que você defende e pratica, muito provavelmente são ideias da cultura secular que você está praticando. Se não for da palavra de Deus, eu recomendo. Reflita-se e avalie-se à luz das Escrituras. O senhorio de Cristo reivindica cada pedacinho da nossa vida. Não há nada que nós temos autonomia para nós definirmos o que é certo, ou para nós, pior ainda, negligenciarmos. Quando você para de perguntar qual é a vontade de Deus para você em determinada área, você está agindo como um incrédulo. Como um incrédulo que não está nem aí para a vontade de Deus. Não se engane, foram os hippies. Eles foram a bucha de canhão, a testa de ferro, que normalizaram o comportamento sexual pervertido do homem moderno. Reflitam na gravidade disso. O homem trocou a palavra de Deus como normativa para a sua vida, pelo que hippies diziam. É claro que essas ideias elas vêm de encontro a uma concupiscência que existe no homem, um desejo pecaminoso que está no coração do homem. Mas vejam como é absurdo. Vejam como toda essa cultura se infiltrou no nosso meio, na nossa sociedade. O sentimentalismo que os hippies traziam, aqueles jargões ridículos, faça amor, não faça guerra. Olha um exemplo disso. Ficaram batendo no exército americano porque estava lá no Vietnã, com protestos, faixas, faça amor, não faça guerra. Beleza, até então haviam morrido 600 mil pessoas, ou 500 mil, não lembro exatamente, na guerra do Vietnã. Pela primeira vez na história, o próprio povo americano estava contra o seu exército. O que eles fazem? Retiram os exércitos do Vietnã. Aí vem o Vietnã do Norte, o Khmer Vermelho, mata 3 milhões de pessoas. Sentimentalismo. E algum hippie se importou com isso? Não. Estavam lá fumando seu baseadinho, se drogando. E como então ideias dessa podem ter se propagado tanto em nossa cultura? Como? Era necessário uma influência muito forte para suprimir a razão. E quais são os meios de influência que nós temos? Mídia, classe artística, universidades. Nisso agora posso até escandalizar alguns, mas eu gostaria de destacar os Beatles. Os Beatles foram os grandes embaixadores da contracultura. Eles ajudaram a formar os padrões de comportamento. A maneira mais fácil de tornar algo aceitável é através dos formadores de opinião. Isso hoje em dia está bem evidente no YouTube, no Instagram também, com os influencers, né? Quando alguém quer vender alguma coisa, não pede para o influencer divulgar e falar bem daquilo, que vai ser bem aceito. Naquela época, a imprensa ainda tinha uma certa decência. As universidades também ainda tinham uma certa... né? Já estava começando, mas... Porém, a classe artística... Nisso, então, eu destaco os Beatles e algumas letras das músicas deles. John Lennon, para vocês terem ideia, ele teve uma frase bem polêmica, né? Ele disse assim: o cristianismo vai desaparecer. Nós temos mais fãs que Jesus Cristo. Uma outra vez ele reuniu os outros membros da banda para declarar que eu sou Jesus Cristo. Vejam algumas letras. Twist and Shout, uma das mais famosas. Se colocar um batidão não parece um funk? Agite seu corpo, querida. Gire e grite. Twist and Shout. Claro que a batida deles é envolvente, né, tal, mas preste atenção na pobreza. Outra letra, Yellow Submarine. Essa letra John Lennon escreveu quando estava drogadaço do LSD. Ele estava andando de carro em Londres e na mente dele ele estava dentro de um submarino e as coisas ao redor eram elementos do fundo do mar. Aí ele vai e escreve mais um sucesso.
Uma banda ruim, alguns chamam até de um pagode inglês, boy band, né? 4 rapazinhos com cabelinho cortadinho. Uma banda ruim como os Beatles só ganhou a notoriedade que tem até hoje, pois havia um interesse em que as ideias que eles representavam fossem propagadas para o mundo. Muito terrível isso. Parece até teoria da conspiração mesmo, né? Mas quando você observa os efeitos disso na prática, é inegável. Em uma visita à cidade mais hippie do ZEUA, dos Estados Unidos, Harrison, um dos membros da banda, ele se desencantou com as drogas ao ver tantos jovens jogados pelas ruas como mendigos. E então ele passou a buscar os efeitos da droga por meios naturais. Logo, todos os Beatles estavam fazendo um tipo de meditação com um guru. E isso abriu o caminho para o misticismo no movimento hippie. Então, como havia uma certa revolta contra a razão. Não, se a sociedade é cristã, nós seremos... Qual é o contrário de... Qual é o inimigo de Deus? Satã. Então nós seremos satanistas. E nisso então surge a primeira igreja satânica, em 1966, no auge da Revolução Sexual, fundada por Aleister Crowley, o maior satanista que já houve, e que posteriormente acabou virando capa de álbum dos Beatles. A ideia aqui era que quanto mais você transgride as convenções sociais, mais especial você é. Se toda a sociedade era cristã, por que não agir de modo contrário e adorar Satã? Era assim que eles agiam. Lembram o prazer que Sádio tinha em ofender a Deus, em quebrar a lei de Deus? Vejam. Logo na primeira década da Revolução Sexual, o número de divórcios aumentou 50%. 50%. O grande objetivo de destruir as famílias e solapar as bases da nossa civilização ocidental estava sendo atingido. Eles estavam conseguindo. E eles não pararam mais. Desde então. Destruir a família é o grande alvo. Mas vejamos como esse processo funcionou a partir da Revolução. Primeiramente, a destruição da imagem do pai. Começa por aí. A destruição da família começa pela destruição da autoridade do pai. A autoridade masculina. A grande tentativa de ridicularizar o modelo patriarcal, com o homem como chefe de família, produziu uma imagem meio Homer Simpson dos homens. Irresponsáveis, bêbados, não sabem nem o nome dos filhos, não têm o respeito dos filhos e exploram a sua esposa como uma empregada. A imagem masculina é, com certeza, a mais atacada. Sempre para tirar a autoridade, para desmoralizar. Então, para uma geração que cada vez mais estava descolada da realidade, é uma obrigação a se revoltar contra o seu pai, mesmo que as consequências sejam terríveis. Sem um chefe de família que zele pela honra da família, que guie sua família. Desculpa. O filho, ele fica sem referência do que é ser homem, de como agir. E a filha, ela fica exposta, fica vulnerável a qualquer Dom Juan que queira se aproveitar dela. As mulheres em casamentos saudáveis sempre estiveram em uma posição de privilégio, de proteção, protegidas por Deus, principalmente, e pelo seu esposo, um esposo que faria de tudo por ela. Isso é muito bem exemplificado nas literaturas, mas agora com a libertação sexual, tirando as responsabilidades masculinas, elas ficaram mais vulneráveis do que nunca. Veja um dado assustador. Hoje no Brasil, existem cerca de 11 milhões de mães solteiras. No universo de 60 milhões de mães, 11 milhões, 1 a cada 6 é mãe solteira. Os slogans progressistas, feministas, que sempre
buscam defender as mulheres acabam prejudicando muito mais do que ajudando. Hoje a mulher ela não tem mais a segurança de que o seu marido morrerá por ela se for preciso, pois é comum mais do que nunca o homem trocar sua família por uma aventura. Ah, não está dando mais certo? Como não está mais dando mais certo? O que está por trás disso? O homem livre de obrigações se beneficiou muito mais de um movimento que dizia querer libertar as mulheres. A libertação sexual tinha como um dos objetivos também fazer com que as mulheres tivessem mais liberdade sexual. A cultura do divórcio se instalou. Então as mulheres sofrem tanto pela falta de homens de verdade, já que nós estamos cada vez mais perdendo a referência do que é ser homem. Isso também faz com que surja uma coisa chamada, que alguns chamam, né, a síndrome do Peaky Blinders, uma síndrome que é facilmente avistada nas mídias sociais, por jovens até homens mais velhos, em debates sobre o tema da masculinidade. Você vê pipocando aí páginas que tentam te ensinar a ser homem, como ser homem, como agir como homem, como se vestir como homem. É uma necessidade real. Mas você vê como a coisa é tratada de modo simplesmente estrutural. Não tem uma essência. Os homens eles não fazem as coisas porque eles são. Nossos avós não precisavam fazer coisa para parecer homem. Eles agiam porque eles eram assim. Como já não há uma transmissão natural pelo convívio de homem para homem, os sujeitos estão absorvendo modelos virtuais, históricos e literários. Você compra um kit e, de repente, se transforma naquilo que quer ser. Esse esteticismo masculino maquia a falta de referência, a falta como é que eu posso dizer, de você buscar na Bíblia a referência. Porque Cristo é o verdadeiro paradigma de masculinidade. Não é uma página de Instagram que tem que te ensinar a ser homem. É Cristo, é a Bíblia. Isso é um tema bem interessante para outro seminário. Terceiro objetivo que eu citei aqui, casamentos. O homem foi criado à imagem de Deus. Posteriormente, pelos sofistas, foi reduzido à sua própria imagem. O homem é a medida de todas as coisas. Depois, com Charles Darwin, o homem é a imagem de um animal. Depois, com Freud, o homem é a imagem dos seus genitais. E agora, a gente parece estar no fundo do poço, sendo reduzidos à imagem de um objeto. Eu pergunto a vocês, o que você faz quando um objeto não lhe é mais útil? O casamento, ele não é mais uma união sagrada entre um homem e uma mulher, criados à imagem de Deus. Agora são dois homo sapiens que se movem por instintos primitivos, ou ainda dois objetos, duas pessoas querendo satisfazer seus objetivos. O amor foi reduzido a simplesmente um sentimento que você diz para qualquer um que ama. Jovens com 15 anos dizendo que amam outra pessoa. No caso, uma paquerinha, alguma coisa. Também não se exige nada além disso, né? É só uma palavra, é só dizer que te amo, tá tudo bem. Mas esse não é o amor de verdade. Não é o amor bíblico. Ao se tirar a cosmovisão cristã do casamento, do que é casamento, os casamentos estão tão sólidos como uma gelatina. E junto com isso, você pega a influência dessa cultura do divórcio. E o resultado é que o número de divórcios dentro das igrejas é quase o mesmo do que na cultura secular. Esse sintoma só evidencia uma doença maior. Prestem atenção, uma coisa que todo cristão deve ter muito claro em sua mente. O casamento cristão é para sempre. É para sempre. Não existe esse negócio de vamos tentar. De, não deu certo. Não tá mais dando certo, vamos... Sabe essa coisa de estragou, joga fora? Não. Após uma visão cristã de casamento, isso não existe. É até que a morte ou a vinda de Cristo nos separe. Aliás, casamento... O que é casamento? É uma representação da união entre Cristo e sua igreja. Cristo pode ser separado da sua igreja? A mulher deve se submeter ao marido
como a igreja se submete a Cristo. E o marido deve amar a mulher como Cristo ama a igreja. É algo glorioso. Muito mais glorioso do que qualquer outro conceito de casamento que existe por aí. Eu vos pergunto, um pagão, um incrédulo, alguém que não é cristão, ele pensa o mesmo? Ele enxerga o casamento da mesma maneira? Obviamente que não. Ou ele enxerga como um animal, ou ele vai enxergar como um objeto. Isso nos leva à seguinte questão, uma questão importante para quem aqui é solteiro. O que buscar no meu cônjuge, então? Veja que nós estamos caminhando, nós viemos mostrando as raízes das ideias que moldaram a cosmovisão secular do que é casamento, do que é namoro, de toda a perversão sexual, e agora nós estamos falando um pouco, de modo até talvez superficial, mas da cosmovisão cristã. Então, o que buscar no meu cônjuge? Um único princípio que vai estabelecer todos os outros. Vocês devem ter a mesma fé. Vocês devem ter a mesma fé. O cristão deve buscar um outro cristão. Por quê? Por quê? O que é cultura? Cultura é o conjunto de hábitos, comportamentos e crenças. Cultura é o conjunto de coisas que vai refletir o modo que nós cremos. Rushduni diz que é a externalização da religião. Ninguém aqui age de modo contrário ao que pensa. Eu penso de uma maneira, eu agirei daquela maneira. Eu não consigo conciliar o pensamento da ação. Eu vou agir daquilo que eu acredito que é certo. Não é assim? Então, se eu sou um cristão, e aqui eu falo um cristão genuíno, os meus hábitos, os meus costumes, aquilo que eu creio que é certo, vai ser pautado pela palavra de Deus. Tudo aquilo que eu fizer, se eu for um pintor, se eu for um mecânico, eu vou sempre buscar agir como Deus quer que eu aja, em tudo. Minha ética vai ser pautada pela palavra de Deus. Mas não só isso. Nos casamentos, há princípios que eu seguirei. Tanto o homem como a mulher, eles possuem papéis bem definidos e tudo culmina na satisfação da vontade de Deus. Não da vontade do cônjuge, mas de Deus. Você não, no casamento cristão, você não casa para ser feliz. É um mito. Você casa para fazer o outro, primeiramente para glorificar a Deus e para fazer o teu cônjuge feliz. Então, se eu casar com um incrédulo, com um pagão, os seus hábitos e comportamentos serão pautados pela crença dele. Se ele diz que é ateu ou não praticante, que é a mesma coisa, tudo que ele fizer vai ser pautado por isso. Ele vai te olhar ou como um objeto ou como um animal que vai buscar satisfazer os seus instintos. Ele não vai te olhar como alguém criado à imagem de Deus. O credo humanista, nós temos o nosso breve catecismo, né? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele pleno e eternamente. O credo humanista é glorificar a si mesmo e se alegrar pleno e eternamente. É o contrário. Tem como isso dar certo? Não tem. Quando ouvir a voz do Senhor, não endureceis o vosso coração. Essa ditadura do politicamente correto mente ao dizer que todas as culturas são iguais. E por isso cristãos estão sendo enlaçados pelo diabo, assim como os israelitas foram, ao tomarem esposas e maridos dentre os povos pagãos da terra. Uma desobediência afrontosa à lei de Deus. Alguém lembra de Salomão? Como Salomão sofreu o juízo de Deus? Quem foi Salomão? O homem mais sábio que já pisou nessa terra. Nós não somos Salomão. E se até mesmo ele, ao receber esposas de outros reinos, de outras culturas, caiu em pecado, o que aconteceria com... O que nós esperamos que aconteça conosco? Em Esdras, capítulo 10, o que nos é relatado
E o que Paulo nos diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 ao 16, se você concorda com a palavra de Deus que casamento é uma figura da união entre Cristo, esposa, e a igreja, esposa, responda: Cristo se uniria a uma sinagoga de Satanás? A igreja receberia Belial, Buda, Maomé? Não faz sentido. É totalmente ilógico e irracional para um cristão agir dessa maneira. Não pense. Talvez você seja tentado a achar assim: bom, eu quero casar com aquela pessoa, mas ela ainda não se converteu. Mas depois que a gente casar, ela se converte. Eu tenho fé. Olha aí, ó. Não faça isso. Não faça isso. É muito mais fácil você se desviar do que você acreditar que pós-casamento essa pessoa vai se converter. Meus irmãos, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Uma das marcas da cultura moderna é que o casamento ele é uma recompensa tardia para pessoas maduras e materialmente estabelecidas. E esse adiamento prolongado ele tem resultado em vários problemas. Paulo ele diz para as viúvas mais novas se casarem novamente. Por quê? Porque as paixões sensuais as afastam de Cristo. Isso estabelece um princípio. Não tardem demais em casar. Não tardem demais em casar. O desejo sexual dentro do casamento é uma das bênçãos de Deus para Israel, para o seu povo. Fora disso, é uma pedra de tropeço. Se você entende, você conseguiu entender a seriedade do casamento, você vai entender também a seriedade do namoro. O que é o namoro? A palavra namoro, por ser uma palavra recente, não existe na Bíblia. Mas um paralelo próximo que nós encontramos é o relacionamento entre Jacó e Raquel. Como era esse relacionamento? Desde o início, Jacó demonstrou a sua firme e séria intenção de casar com Raquel. E outra coisa, ele respeitou a autoridade do sogro. Vejam, em toda a palavra de Deus, qualquer atividade sexual antes do casamento é condenada. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 3 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão ou de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Portanto, esse tipo de namoro do homem moderno é abominável, é reprovável a Deus, é uma ofensa descarada a Deus. Então, qual é o tipo de namoro que Deus aprova? Duas coisas. Como nós vimos aqui com Raquel e Jacó, com uma intenção séria e firme de casar. Não é aquela coisa assim: não, seu fulano, eu quero casar com a sua filha. Não. É uma intenção séria e firme. Isso tem que ficar muito evidente, uma intenção séria e firme. E segundo, o relacionamento do homem e da mulher não casados deve ser como se fossem irmãos. Como se fossem irmãos. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 2. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Paulo está dando aqui uma série de instruções a Timóteo. Ele está ensinando como tratar as mulheres que não são sua esposa, as mais velhas, as mais jovens, como suas irmãs. De modo que eu jamais devo fazer com alguém com quem eu não esteja casado o que eu não faria com minha irmã de sangue. Trate as mais jovens com toda pureza. Com toda pureza. Este é o padrão bíblico de relacionamento de homens com mulheres com quem eles ainda não são casados. Unindo as duas coisas, o namoro cristão é
conhecer a pessoa com a intenção séria de casar, numa demonstração pública de interesse. E, infelizmente, muitos jovens da igreja estão agindo de acordo, estão namorando de acordo com as ideias daqueles revolucionários sexuais ateus. Aqueles caras, aquelas pessoas que só queriam destruir as famílias, atacar a Deus, aqueles drogados e vagabundos. Há loucura maior nisso? Há afronta maior a Deus do que essa? Você trocar a palavra de Deus porque um bando de drogado e vagabundo dizia que era certo? Isso é vergonhoso para um cristão. De Deus não se zomba. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. A gente sabe que Baal não é Deus. A gente sabe que o homem cria ídolos para legitimar o seu pecado. Eu compreendo que há muita pressão sobre os nossos jovens, sobre nós, muita pressão para agirem como o mundo age. É tudo tentando normatizar comportamentos que ofendem a Deus. Tudo isso, tudo que aquilo que nós acreditamos, nós cristãos acreditamos, tudo isso eles dizem que é errado, que é ultrapassado, que a Bíblia precisa ser reeditada, revisada. Mas prestem atenção quando alguém lhe disser isso. Quando Deus entrega essas pessoas à sua própria cobiça, já é juízo, já é punição. Romanos 1:24. Deus os entregou, Deus deixou eles permanecerem nesses caminhos rumo à perdição. O inferno é o completo afastamento da presença benevolente de Deus. Lá nenhum clamor será respondido. Haverá apenas ira, e a ira de um Deus santo e justo. A nossa geração já vem sofrendo o juízo de Deus. É só nós observarmos o estado que as coisas estão. Ontem mesmo o pastor me mandou uma notícia de um casal de irmãos em Blumenau que assumiu um relacionamento. Os nossos olhos devem verter lágrimas ao vermos essas coisas. A paixão pela pureza que deveria haver em nossas mentes deveria nos deixar extremamente perturbados ao vermos todo tipo de afronta que vem sendo feito a Deus. Paixão pela pureza. 2 versos que eu gostaria de ler para finalizar essa primeira palestra. Eclesiastes, capítulo 2, verso 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias maus e difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Jovens, o vigor da mocidade, a energia que vocês têm, usem para servir a Deus. Os grandes missionários, eles eram jovens, cheios de disposição, cheios de energia, cheios de saúde, cheios de vigor. Vocês não são casados ainda? Usem o tempo que vocês têm livre, que ainda não têm as responsabilidades de cônjuge, para estudar a palavra de Deus, para crescer na graça, no conhecimento. As pessoas se importam tanto que seus filhos às vezes sejam um bom engenheiro, um bom dentista, um bom mecânico. E um bom marido, uma boa esposa. Estudam para ser bons profissionais. Mas o que adianta ter um sucesso financeiro e um casamento destruído? Uma vida frustrada, arrebentada, na qual você chega em casa, você não tem prazer em chegar em casa. Aproveitem esse tempo, jovens, para se prepararem para serem bons maridos, boas esposas, para glorificarem em Deus com essa imagem maravilhosa da aliança de Deus com o seu povo. Segundo verso. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Salmo 119, verso 9. Não deem ouvidos ao que os pagãos dessa terra dizem. Observem os vossos caminhos segundo a palavra de Deus. Tenham paixão pela pureza, paixão pela palavra de Deus, e hajam buscando sempre
a vontade de Deus revelada na palavra de Deus. Meus irmãos, é isso. Nós passo agora para o Diego. O Diego tem alguns avisos. Só gostaria de orar antes. A palavra de Deus, eu creio que ela foi proclamada aos seus ouvidos. Vamos orar para que Deus leve dos nossos ouvidos aos nossos corações. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Redentor, confessamos a Ti, Senhor, as nossas culpas, as nossas faltas, as nossas ofensas, e elas são tantas. Não permita, Senhor, que nós permanecemos negligenciando a Tua palavra. Não permita, Senhor, que nós continuemos achando que o errado é normal. Mas muda, Senhor, nosso coração. Dá-nos o arrependimento necessário, Pai. Dá-nos a paixão pela Tua palavra, a paixão pela pureza. Que o amor à Tua lei, Pai, exceda toda a sedução que este mundo tem contra nós. Somos totalmente dependentes de Ti, e se Tu não nos ajudar, ai de nós. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, pois Tu sabe as nossas paixões. Tu conheces, Senhor, o quão frágeis nós somos. Fortalece-nos. Pelo Teu Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.